convocação para a Copa do Mundo sempre traz polêmicas, todo mundo dá sua opinião e sempre alguns jogadores muito importantes acabam ficando de fora. Hoje eu vou fazer a seleção dos jogadores que foram esquecidos por Carlo Ancelotti e para a gente analisar até onde essa seleção poderia chegar na Copa do Mundo. Sem mais enrolação, vamos começar pelo gol. No gol ficou faltando Hugo Souza e Bento, né? Então eu vou colocar Hugo Souza, né, que é um jogador do Corinthians que vem defendendo muito pênalti, um jogador que evoluiu muito nos últimos anos. Então vamos começar a seleção com ele. Na lateral direita eu vou colocar Paulo Henrique do Vasco, jogador que quando foi convocado para a seleção brasileira foi muito bem. Então ele, na minha opinião, seria o próximo ali da lista para ser convocado na lateral direita. E para a zaga temos dois zagueiros que jogam no futebol europeu. O primeiro deles é Murilo, jogador que é do Nottingham Forest, que foi revelado pelo Corinthians, acabou ficando marcado por uma atuação ruim na seleção brasileira e acabou não indo para a Copa do Mundo. Ao seu lado temos Beraldo, jogador do Paris Saint-Germain, revelado pelo rival do Corinthians em São Paulo, o tricolor paulista, jogador muito jovem, jogador versátil, porém não foi selecionado para os 26 da Copa do Mundo. Para a lateral esquerda, acho que o maior clamor era Luciano Juba, e ele acabou não sendo convocado na lista final de Ancelotti. Jogador muito bom, que apoia muito bem ao ataque. No Brasileirão atual ele tem 7 gols marcados, então é um jogador que pode sim fazer muita diferença e fazer uma função diferente que os laterais que lá estão. No meio de campo, muito jogador talentoso acabou ficando de fora da lista. E um deles é Andrei Santos, que tinha expectativa de ser chamado até a última convocação e acabou não sendo chamado entre os 26 convocados. Junto com ele temos Gerson, jogador do Cruzeiro, que se destaca muito aí no futebol brasileiro, um jogador de muita força, é um meia, um volante aí muito moderno, que tem muita intensidade. E ao seu lado, Andreas Pereira, jogador do Palmeiras, que tem um passe muito bom, finaliza bem e também poderia ter sido chamado aí para o meio-campo dessa seleção. Para completar o meio-campo também faltou Matheus Pereira, o camisa 10 do Cruzeiro, vem fazendo ótimas temporadas, também poderia ter sido chamado, mas acabou ficando fora da lista final aí do Carlo Ancelotti. E para o ataque da seleção dos esquecidos, dois jogadores que estavam sendo muito clamados aí na imprensa, entre os comentaristas. O primeiro deles, João Pedro. Até todo mundo achava que seria convocado. Eu via muita gente montando a seleção ideal com ele, inclusive de titular, e acabou na última convocação não sendo chamado. E ao seu lado, o centroavante do Flamengo, Pedro, né? Esse também jogador que vem marcando muitos gols no Brasil, no futebol brasileiro, no caso, né? Acabou participando da última Copa. Muita gente queria levar o Pedro, ele acabou tendo muitas contusões e não foi testado pelo Ancelotti em si, mas é um jogador que todo mundo conhece e também ficou de fora da lista. Tá aí a formação tática da seleção dos esquecidos por Ancelotti. Eu gosto dessa formação aí com meio de campo bem povoado, 4 jogadores, né? Então, na verdade é um 4-1-3-2, mas pode ser um 4-4-2. Os dois atacantes são centroavantes, vamos dizer assim, mas o João Pedro é um jogador mais móvel. O Pedro também pode sair da área, então eu acho que funcionaria muito bem os dois juntos. E os dois laterais podiam apoiar bastante, né? Principalmente o Luciano Juba, que tem uma vocação ofensiva ótima. E a defesa, realmente, o miolo de zaga ali são dois jovens jogadores que jogam na Europa em alto nível, né? E o goleiro Hugo Souza, que evoluiu muito nos últimos anos e eu acho que para o próximo ciclo merece sim estar com chances de sendo convocado. Acho que para o próximo ciclo, jogadores que estão um pouco mais veteranos talvez não seriam convocados, como talvez o Matheus Pereira, o Andreas Pereira, que na próxima Copa teriam 34 anos. Mas a maioria desse time aí ainda pode ser aproveitado pela seleção brasileira. Olha, sinceramente, o nível dessa seleção, comparando aos reservas da seleção brasileira, não vejo muita diferença. Hugo Souza poderia muito bem estar na seleção, todos da linha defensiva poderiam estar na seleção, todos do meio campo também, inclusive todos eles, né, essa seleção inteira está na pré-lista, então eles ainda poderiam ser chamados em uma eventual lesão. Então eu acho que essa seleção brigaria sim para chegar numa semifinal, por exemplo. Não vejo essa seleção inferior, por exemplo, do que a seleção da Holanda, que pode bater semifinal dependendo do chaveamento da Copa, sim.
E o que você achou? Ficou forte essa seleção? Faltou algum jogador que deveria estar aqui na seleção dos esquecidos do Ancelotti? Peço que você se inscreva no canal caso não seja inscrito. Obrigado por ter ficado comigo aqui até o final do vídeo. Curta, comente e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!